verificando o contato da Ellen Moraes Senra para nós falarmos sobre essa questão de... como é que eu vou dizer? São termos que vão surgindo ao longo dos anos para identificar situações que as pessoas vivenciam, e foi criado esse termo gordofobia. O que significa isso? Significa você praticamente fazer bullying com alguém porque ele está com um padrão acima, com peso acima do normal, porque ele está obeso. Então, a gente vai falar com essa psicóloga, Ellen Moraes Senra, a respeito desse assunto, e nós vamos saber a respeito de que maneira, não é, isso pode afetar de forma negativa a vida das pessoas. Isso, eu digo, o fato de as pessoas serem rotuladas, de as pessoas sofrerem preconceito em razão do seu peso. E vamos ver, eu vou contar aqui sobre a nossa convidada de hoje, que já participou em outra ocasião do Lado a Lado. Ela é psicóloga, palestrante, escritora e professora universitária, escreve livros para todas as faixas etárias, assim como também para o público negro, sempre com a proposta de que o diálogo, o autoconhecimento e o autoamor são as bases para a felicidade, tanto consigo mesmo, quanto com as demais relações a serem construídas na vida. E dentre as obras da Ellen está Autoamor, um caminho para a autoestima e regulação emocional feminina, e também A Psicologia e a Essência da Negritude. Outro livro da Ellen, Feiurinha, Sabe Tudo. Um abraço para ela, para a assessora dela, para a Priscila, que é sempre quem conversa comigo a respeito, para agendamento dessas entrevistas. Daqui a pouquinho, então, a gente estamos só fazendo os testes aqui, para já conversarmos com ela. Enquanto isso, com a notícia, vamos conversar com a Ellen? A Ellen já está em contato ali comigo, a Ellen Moraes Senra é psicóloga, escritora, palestrante, professora universitária. A Ellen falou em que cidade ela está para ti ali, Reginho? A gente vai até, se não me engano, a Ellen está em São Paulo nesse momento para conversar com a gente. No Rio de Janeiro. Ela está no Rio, o local de trabalho dela, e nós vamos falar sobre um assunto que talvez algumas pessoas até não tenham se dado conta ou não tenham se familiarizado com esse termo, que é a gordofobia. Ellen, uma boa tarde para você, muito obrigada pela participação aqui hoje. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Eu que agradeço, é um imenso prazer. Você resolveu abordar esse tema a partir de ter visto uma situação de que uma pessoa sofreu um constrangimento em razão da sua forma física, do seu peso, e que isso é algo que deve acontecer em várias outras circunstâncias também, não é? Publicamente, inclusive. Sim, com toda certeza. Eu me posicionei sobre isso a partir, né, dessa situação específica, que foi uma forma pública, mas também vivencio isso no dia a dia, com colegas, com pacientes, enfim. As pessoas, às vezes, elas perdem a mão na questão do preconceito, né? E tudo vem muito sobre justificativa de cuidado. Mas será que é mesmo só cuidado? A gente precisa ter essa atenção nessa linha tênue. O que é a gordofobia? A gordofobia são atitudes, né, ou ofensas que são feitas contra a pessoa obesa, né? Então, pessoas plus size, né, modelos, pessoas que realmente acabam ofendendo, colocando termos, existem muitos termos gordofóbicos, então é o preconceito contra a pessoa obesa. E sabe que a gente percebe isso, inclusive, entre pessoas famosas, porque volta e meia eu leio algum artigo da Preta Gilda, artista, não é? Falando que ela é alvo desse tipo de ataques em razão da forma física dela. Sim, sim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente para pessoas públicas, né, que estão sempre em exposição. E de que maneira, Ellen, as pessoas podem tomar cuidado das suas emoções e tentar evitar os sentimentos negativos no momento em que é atacado desse tipo de forma? A vítima, no caso. No caso da vítima, é um pouco complicado a gente querer que ela não tenha nenhuma emoção negativa, né, contra quem já está atacando. Principalmente quando a pessoa é quietinha no canto dela e alguém vem incomodar, seja pela forma física, seja pela roupa que a pessoa está usando, falando do peso, perguntando de dieta. E, na maioria das vezes, a vítima nunca nem deu abertura. A vítima não deu a menor chance, a menor janela para que a pessoa entrasse naquele assunto. Mas é só como se só pela existência dela já fosse razão para as pessoas questionarem. Então, assim, a questão mais difícil é porque a gente precisa trabalhar primeiro na aceitação dessa vítima, no sentido de a vítima se aceitando, estando bem com o próprio corpo, estando com a saúde em dia,
fica mais fácil dela conseguir superar ataques desse tipo. Quando a pessoa já tem problemas com o próprio peso, com o próprio corpo, e ainda vivencia esse tipo de ataque, isso pode afetar ainda mais e contribuir para um adoecimento psíquico. Então, é mesmo uma questão de autocuidado, de tentar se distanciar dessas pessoas que não acrescentam nada, para que você acabe não entrando nessa mesma energia negativa. E nesse artigo seu que eu li, Ellen, você chamou a atenção para o fato de que para outras pessoas, para as pessoas que estão abaixo do peso, não existe esse tipo de preocupação em você apontar e dizer para a pessoa, não é que ela está magra demais. Nesse sentido, as pessoas passam como se tudo estivesse muito ok, não é? Exatamente. A nossa sociedade já tem essa questão de padronizar as coisas, né, de nivelar. Então, o corpo saudável é o corpo magro. As pessoas associam isso, o que não é uma verdade. E não digo nem assim, na minoria das vezes. Muitas pessoas que estão no seu peso ideal ou que estão abaixo do seu peso ideal têm problemas de saúde, problemas muito sérios, coisa que às vezes uma pessoa obesa talvez não tenha. Então, o peso, a aparência física, ela não é determinante de como a saúde da pessoa. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ah, eu estou preocupada porque você está acima do peso, isso vai afetar a sua saúde, sua pressão arterial, o seu açúcar no sangue, enfim. Mas quando a pessoa é magra, você não se preocupa? Só se preocupa realmente quando ela está acima do peso, ou seja, quando ela foge aos padrões estéticos. Então, é um alerta aí para a gente. E quando que seria uma brincadeira inocente, seria algo ofensivo, não é um ato de gordofobia? Porque tem pessoas que dizem, mas eu estava só brincando. Sabe que a pessoa costuma corrigir rapidamente, não é? Dizendo que é brincadeira até quando ela sente que pegou pesado demais. Mas tem como ser só uma brincadeira e ser realmente um ato de preconceito? Olha, ter como não ser assim uma intenção de machucar, de ferir, até tem como. Agora, a questão da brincadeira é uma questão muito delicada, porque nós acostumamos, com o decorrer do tempo, a brincar com as características físicas da pessoa. Mas aí a gente volta a dizer, né? A pessoa quando é magra, ela tem apelidos? Muitas vezes tem. Mas vamos tentar fazer um comparativo disso para uma pessoa que está acima do peso, a pessoa que é gorda mesmo, que é obesa. Né? Então, a questão da brincadeira é porque a gente tem que prestar atenção no que o outro está sentindo, como que o outro está recebendo. Então, se eu falo um termo gordofóbico e eu estou ofendendo a pessoa, mesmo que não seja a minha intenção, já passou do limite da brincadeira. Então, eu preciso saber como que a outra pessoa está se sentindo, preciso saber se eu não estou ultrapassando os limites das emoções dela. Então, às vezes a intenção talvez não seja ferir, não seja machucar, mas de qualquer forma tem que abrir os olhos para a emoção mesmo da pessoa, né? Que às vezes sem querer a gente machuca e machuca muito. É verdade. Bem, Ellen Moraes Senra, muito obrigada por ter conversado nesse momento com os ouvintes da Rádio Gazeta, falando um pouquinho sobre esse assunto e até chamando atenção para as pessoas para que cuidem um pouquinho mais das palavras, também no momento em que se dirigirem ao outro, seja nessa circunstância de alguém que não é do padrão estético que se está acostumado, do padrão que se cobra muito das pessoas, seja em outras circunstâncias todas em que se vê preconceito, não é? A gente está aqui sempre à disposição. Uma boa semana para você. Ótima semana para você também, Ana. Muito obrigada por me receber aqui, viu? Foi um prazer. Muito obrigada. Conversamos então com a psicóloga, escritora, palestrante, Ellen Moraes Senra, falando sobre gordofobia nesse início de semana. E é importante que vocês pensem, não é? Sempre no momento em que forem se dirigir a alguém que não esteja no padrão estético que se chama de normal, não é? Que esteja com sobrepeso, porque essas pessoas se magoam, sim, com certeza, não é? Porque tem momento em que a brincadeira deixa de ser brincadeira, quando ela provoca na pessoa sentimentos de tristeza, de angústia e até afetam a sua autoestima.